dos 105 mil imóveis cadastrados, do ponto de vista do recadastramento, que incidiu esse aumento, isso representa um percentual de quanto nesses 105 mil imóveis? Certo. Se eu comparar aqui 13%, se eu comparar aos 105 mil, certo? 105 mil imóveis cadastrados da Tabuna, 13 mil são os que nós fizemos essa adequação. Aí foi o que eu fiz, viu, vereador? Pergunta inteligente, inteligentíssima. Eu fiz o seguinte, eu peguei e só, quando eu digo 25%, porque eu estou comparando a quantidade de carnê que eu enviei, que só foram 51 mil. Por isso que cresce. Mas é 13%. Perfeito. Pastor, vou fazer uma pergunta, porque eu não conheço ninguém que gosta de pagar imposto. Eu gosto. Não conheço ninguém que gosta de pagar imposto. E, obviamente, no Brasil, há de reconhecer que existe uma carga tributária extremamente injusta. Nós somos defensores do imposto progressivo. No Brasil existe uma injustiça do ponto de vista tributário. O mesmo trabalhador que ganha 9 mil, 10 mil, que paga uma alíquota de quase 27%, o dono do Bradesco paga a mesma. Então, portanto, obviamente que Itabuna também tem uma cultura com gestões passadas de fazer perdão de conta de água, de fazer acordo de não sei quantos parcelamentos, de não se cobrar imposto, de se não fiscalizar as obras em execução. E toda essa história faz com que Itabuna ainda passe pelo processo de muito atraso. Ao mesmo tempo, existe um clamor da população no sentido de ver os impostos que se pagam tendo retorno em serviço para a população, o que eu considero extremamente justo. Agora, nós não vamos enfrentar os problemas estruturais grandes de Itabuna se Itabuna não arrecadar. O orçamento do município passou por essa casa. A capacidade de investimento do município com recursos próprios é mínimo. Então, portanto, eu acho, secretário, que obviamente nós precisamos melhorar no sentido a informação para a população. Porque as notícias, muitas vezes, que passam pela imprensa, isso aqui obviamente é uma responsabilidade da imprensa, dá margem à compreensão de que houve aqui uma extorsão do IPTU, que todo mundo está pagando o IPTU arbitrário, absurdo, enquanto nós temos conhecimento e informação suficiente para saber de que quando o contribuinte beneficia o seu imóvel ou o seu terreno, altera-se o valor que esse contribuinte vai pagar. Esse esclarecimento que o senhor tem feito, está ouvindo as suas entrevistas nesse sentido, a gente precisa fazer para a população. Agora, a gente considera, é claro que não é fácil você fazer uma explicação dessa para a população. Mas eu tenho outra pergunta, secretário. Se o senhor tem informação acerca do percentual de não pagamento de IPTU em Itabuna, nesse quadro de 105 imóveis que o senhor ofertar. Se o senhor tem a estratificação dessa, diria, sonegação do pagamento em relação à renda. Porque eu acho que é importante, sinto até falta da OAB, porque eu vi declarações de que a OAB entraria com ação, e eu estava muito curioso para verificar qual é a fundamentação da OAB para entrar com ação. Considero de que qualquer distorção que possa ter ocorrido na atualização cadastral, eu tenho certeza que o prefeito Vânia e Vossa Excelência fará as devidas correções. Agora, gostando ou não de pagar imposto, o imposto é devido. E é claro, cabe a qualquer cidadão que considere penalizado ou injustiçado procurar os meios jurídicos, no sentido de buscar aquilo que ele acredita que está sendo lesado. Agora, quando nós aqui, enquanto vereadores, temos uma situação extremamente delicada,
errado, porque eu poderia, enquanto vereador, estar fazendo as críticas absurdas em relação à cobrança do ponto de vista, provavelmente, de uma reeleição do vereador. Nós estamos aqui na cara e coragem afirmando de que, independente de eleição, é necessário que Itabuna recomponha seu poder de investimento. E nós não vamos fazer isso se a gente não abrir um diálogo franco com a população da necessidade de pagar os seus tributos. Então, portanto, eu acho que a gente precisa, secretário, fazer esse esclarecimento. Sei que a prefeitura tem feito isso. A última pergunta era saber, se o senhor pode responder, o que está acompanhando, do ponto de vista do procedimento da atualização cadastral. É possível fazer uma atualização cadastral sem a presença do dono do imóvel ou de algum preposto? A atualização cadastral é feita apenas do ponto de vista visual, porque se tivesse, como o senhor me disser, que a atualização cadastral passa necessariamente pelo dono do imóvel ou por preposto do imóvel acerca das informações, eu até entendo que a resposta do vereador Cid Silva está respondendo no sentido de que só a própria atualização cadastral já está dizendo para aquele contribuinte de que o seu imposto será atualizado. Era isso. Se eu tiver alguma dúvida, eu peço o nova inscrição. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Jairo, eu gostaria de responder. Foram 3 perguntas que Vossa Excelência fez a mim. Eu gostaria de dizer o seguinte: quanto à correção, eu achei que todas as 3 perguntas foram bastante interessantes. A correção, eu gostaria até de falar novamente de um caso que já houve, né? Já alguns munícipes, alguns contribuintes já se dirigiram até ao Departamento de Tributos. Vários, é o que a gente já tem lá de resultado. Vários são tratados e são convencidos ali, que a gente mostra toda a documentação, por que foi, por que não foi, tá certo? E aqueles que querem entrar com recurso, alguns já entraram com recurso, a gente está despachando os recursos de forma imediata e nós já tivemos recursos que já foram inclusive deferidos, que nós identificamos. Foi um caso aqui na Avenida Ilhéus, interessante. Nós colocamos como, foi colocado como classe B, é um apartamento arrumado e aquela coisa toda, mas só que ele entrou com recurso e nós fomos verificar e realmente não tinha enquadramento, nós voltamos para a classe C. Agora, para poder, né, porque a gente reconhece que num processo desse a gente vai errar, lógico, agora a gente precisa dar oportunidade para essas correções. Excelente. Agora, uma outra coisa que eu estou me preocupando em fazer é o seguinte: não sei se você já ouviu, porque o pessoal de emissora de rádio, televisão está aí falando, eu estou sempre colocando o seguinte. Eu não falei nada. Estou sempre colocando o seguinte, para não parecer, foi oportuna essa fala do vereador Jairo. O pessoal não pergunta o que houve, né? Então diz, você aumentou, e se você aumentou, a Câmara foi que autorizou? Não. Eu faço questão de dizer, eu acho que eu falei até no tom hoje, não houve aumento. Houve uma adequação e a gente está fazendo, cumprindo o que a lei manda. Não foi Câmara que autorizou nada. É bom falar isso, eu estou frisando isso, para não ficar parecendo, porque daqui a pouco é uma bola de neve. E a gente percebe, já me perguntaram isso. Como é que você faz alguma coisa sem autorização da Câmara? Foi a Câmara que autorizou e eu estou fazendo questão de dizer isso nas minhas entrevistas, para não criar problema. Quanto à questão da avaliação, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a avaliação, a forma que faz a avaliação, de forma bastante prática, o tipo de avaliação. Aproveitando o momento, registrar a presença do presidente desta casa, Aldeia Meira. Vossa Excelência, se quiser fazer parte da bancada, fique à vontade.